Meu nome é Samira Alves de Lima, eu sou professora aqui há 6 anos. Posso contar um pouco da trajetória? Eu vim de um outro segmento, né? Eu vim do fundamental, eu sempre fui professora de alfabetização. E fui formada numa escola muito rígida, né? E, em contrapartida, me tornei uma professora bem rígida também. Eu acreditava nesse autoritarismo do professor e nesse isolamento, nesse distanciamento da criança. Quando eu vim para cá, eu só sabia que era de manhã e que era infantil. Eu não tinha ideia de que era uma creche, eu não tinha ideia da idade das crianças, porque foi tão ao acaso. Eu escolhi algumas escolas, mas essa escola ficou assim no 7º lugar. E por acaso eu vim aqui. E quando eu cheguei aqui para conhecer a escola, eu me lembro muito bem de uma educadora e eu achei lindo ela andando e as crianças assim iam como se fosse um músico de Brahman, né? E as crianças seguiam ela assim de uma maneira fluida, não tinha uma ordem, não tinha uma questão. E a imagem dela sempre ficou na minha cabeça. Eu olhei para ela e falei, nossa, que leveza! Mas a adaptação para a maneira como a escola, como a gente lida com essa faixa etária, foi muito difícil para mim. Nos primeiros 6 meses eu me senti muito perdida. Eu chorava todos os dias e tinha vontade de ir embora todos os dias. E pensava no que eu estava fazendo aqui, porque eu não me entendia, eu não me via como profissional. E quando eu cheguei, eu trabalhei com uma pessoa extremamente solidária, né? Uma educadora, eu trabalhava com a Marli Bressan e ela me ajudou muito a entender qual era a minha função e qual era a minha posição diante disso. Mas esses 6 meses foi uma adaptação bem difícil. Todos os dias eu chorava, todos os dias eu tinha vontade de ir embora e não voltar mais. Mas com o passar do tempo eu comecei a me ver como profissional e entendia o meu valor nesse espaço. Eu não conhecia a proposta da escola e eu nunca tinha ouvido falar do Rudolf Steiner. Eu não fazia ideia nem de quem ele era. Então, aí foi a adaptação com a faixa etária, adaptação com a escola e adaptação com essa proposta que até então eu não conhecia. Que eu vim de uma escola muito diferente. Aí a gente começou a estudar, a escola começou a dar muita formação, a gente foi buscar algumas informações e hoje, depois de 6 anos, eu descobri que eu conheci muito pouco do que eu poderia ter aprendido, mas já caminhei bastante. Entender a criança e toda a complexidade e interesse que ele carrega é uma tarefa diária, né? E hoje eu sou muito contente, muito feliz pela minha escolha. Acho que a escola mais me transformou como ser humano do que eu talvez tenha transformado na vida das crianças. E para mim tem sido assim um aprendizado diário e uma quebra constante de paradigmas e certezas que eu tinha, que eu carregava e que todo dia eles são quebrados e a gente vai para casa, se reconstrói para vir no dia seguinte quebrar outros e reconstruir. Todo dia essa luta constante para entender e melhorar. Esse é o destino dos professores, né? Na verdade. É a autoeducação constante. Constante, que o Steiner fala tanto, né? E que no molde que eu vinha, eu já sabia, eu já estava preparada. E quando eu cheguei, acho que o que mais doeu em mim, porque foi no ego, foi entender que eu não sabia tudo. E que eu precisava buscar todos os dias. E isso, nossa, foi no ego, assim, foi num lugar da vaidade tão profunda e para mim foi muito doloroso esse processo. E ele ainda acontece, né? Constantemente eu me vejo nesse lugar e falo, volta, vamos ver de onde a gente precisa mexer, porque precisa. Mas foram anos formada desse jeito, né? Como o Steiner sempre diz, né? Como o Steiner disse, a gente precisa de uma autoeducação e isso fica martelando o tempo todo na gente. E será que realmente eu estou digna de ser imitado? Muitas vezes eu vi que não.
algumas vezes que eu consegui ver, nossa, hoje realmente eu fui digna de ser imitada. Eu saí daqui e falei, nossa, ai, hoje o meu dia tá melhor. Parece que eu inflei também, aí meu ego cresce e aí eu falo, não, vamos voltar, vamos ser humildes, vamos entender que é constante, né? Não é só no espaço da escola, é também fora. E levar isso para outros lugares, os lugares onde você frequenta, a sua família, a sua casa, seus vizinhos. Porque o educador é educador em qualquer lugar, né? Isso mesmo. Muito bom. Agradecemos muito a sua Obrigada. contribuição.